Saudações a todas as criaturas que continuam no movimento da vida e sempre buscando maiores arquétipos ou maiores compreensões do que a vida nos proporciona. Hoje estamos aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes categorias de mundos habitados, o item 3, 4 e 5, mas vamos ao item 5 apenas para incentivar que a leitura seja feita para que essa dimensão mais consolidada, essa dimensão mais solidificada, vamos dizer assim, nos compostos atômicos, possa também compreender através e despertar e integrar as informações que estão nos planos subsequentes. Então vamos lá. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações neste trem da vida, vamos assim dizer, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outros ainda mais infeliz, para outro mundo ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Mas aí no mal, vamos sempre trazer aquela questão de que o espírito não retrograda, de que não há efetivamente um retorno aos seus primórdios de evolução e de processos do despertar da vida. Mas sim, nós temos sempre a ideia de que se a experiência e se a didática daquele mundo, daquele fluido cósmico universal modificado de cada planeta não está adequada para que a criatura, por prosseguir além da boa vontade, além da vontade do espírito, ou seja, não está emaranhado nos hábitos comuns, aqueles hábitos do dia a dia, da sociedade, e finda-se ali e não entende a projeção, ou seja, a volta para a origem, porque a origem é de Deus e a origem sendo de Deus é dos planos espirituais, e aí sim os corpos mais densos vão servindo de experiência para todas as criaturas e ainda compondo também como incentivo à leitura, por isso trazemos os livros em matéria, os livros físicos também, além daqueles das outras dimensões. Nós temos aqui Joel Goldsmith, com Consciência é o que eu sou. E aí ele traz em Descobrindo o Infinito Interior. Quando fechamos os olhos e nos voltamos para dentro, nos encontramos em uma escuridão, mas o próprio lugar onde essa escuridão está é o nosso meio de acesso ao infinito. E aí já discutíamos a questão do infinito, ou seja, os infinitos vão ficando menos infinitos na medida em que vamos nos compreendendo e vamos nos permitindo e vamos soltando todo aquele processo de nos apegarmos a esta ou aquela criação, seja ela criação intermediada ou seja ela criação direta, direta da fonte. Ao reconhecermos isso, estamos prontos para que uma comunicação chegue até nós. Nós, entre todas as criaturas, o todo, vem do centro para a circunferência de nós, das profundezas do nosso ser para a superfície desse ser, o eu chamado eu superior. Realizamos isso ao nos voltarmos para dentro e percebermos consciência é o que eu sou, e por intermédio da consciência tenho acesso ao reino de Deus, ao infinito. Ou seja, consciência é o que eu sou, o eu, com maiúsculo, o eu superior, por intermédio dessa consciência, ou seja, por intermédio de mim mesmo. Então, eu preciso conectar-me, eu preciso me conectar comigo mesmo, me conectar com o meu eu superior, com o eu espírito, e não somente esta emanação, esta personagem, esta didática da persona que aqui está habitando. Então, acesso ao reino de Deus, acesso ao infinito. E ao infinito, certamente que toda vez que chegamos a algo que parece
esclarecer e dizer que não é mais infinito, o infinito vai se prolongando, porque não se para, por exemplo, na evolução com relação ao mundo crístico, mas vai muito além, ou seja, vamos do átomo ao anjo, mas depois do anjo nós temos as cristandades, vamos assim chamar. Assim abrimos nossa consciência para que o eu divino de nós, possa entrar, ou seja, a centelha divina chamada por alguns. E aí nós vamos trazer ainda, né, através dessa rendição, abrir, ou seja, soltar, libertar e deixar o fluxo contínuo da vida passar. Porque, na maioria dos casos, o que fazemos em respeito a esses paradigmas, a esses conhecimentos, é que nos fechamos nesses conhecimentos como se fossem absolutos e findados, como se realmente a ideia do infinito nos perdesse o sentido. E aí nós, em estados da matéria, vamos cogitar algum estado do espírito e podemos então cogitar de que chegamos e alcançamos no estado máximo de compreensão das coisas. Mas, ao adentrarmos toda a conversa de espiritualidade, normalmente fala-se a respeito da consciência, ainda em campos morfogenéticos, em campos harmônicos ou campos ressonantes ainda de corpos pertencentes a um planeta. O planeta em si, quando modifica para sua criação, ou quando os criadores, vamos chamar assim, do planeta modificam os corpos e o fluido cósmico universal é modificado, nós recebemos então também para experienciar neste planeta uma vestimenta, ou até dizer, um corpo, podemos dizer, um complexo atômico, podemos dizer, mas que está vinculado às experiências e às sensibilidades daquele próprio orbe, e não necessariamente de um orbe subsequente. Por isso, as impressões de outros mundos, todas as lentes que vão ao outro mundo, ou mesmo os astronautas em si, com estes sentidos não perceberão, porque estão ainda com uma certa limitação de sentidos, se utilizarem-se somente destes corpos e destes instrumentos para perceber a vida, certamente só reconhecerão a vida que estão na mesma modulação do fluido cósmico universal. Isso quer dizer que, para percebermos a vida dos outros orbes chamados muitas moradas na casa do Pai por alguns, em termos religiosos, pode dizer que nós perceberemos se nós sairmos do que é concreto, sairmos da compreensão daquilo que vida biológica, campo morfogenético ou psicossoma, até porque temos que ter a consideração de que mesmo no plano perispiritual, para alguns que fazem essas viagens chamadas astrais, ou desdobramentos, ou enfim, ou a consciência que vai se deslocando por onde deseja ir, onde deseja experienciar, desde que seja um limite de vibração natural, para que a criatura também não possa adentrar meios onde vai se sentir destituída de propriedades para ali permanecer. Isso acontece em qualquer planeta, acontece agora no planeta Terra, por exemplo, quando habitam criaturas no planeta Terra que estão desativadas deste complexo energético da nova energia da nova Terra. Isso quer dizer que ainda estão recalcitrantes, ainda estão pensando em pequenas vantagens, etc., sobre o outro, como se o outro fosse uma realidade. Sim, todos somos criaturas individuadas, individualizadas, mas nós estamos no todo, estamos em Deus, então não há o que eu possa fazer ao outro que não seja para mim mesmo, que não seja para o todo. Todas as vezes que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis assim, nos coloca a figura escrita e registrada como Jesus de Nazaré, mas também podemos dizer como o mestre maior, a grande alma, né, o grande espírito, enfim, que nos habita as consciências não só no planeta Terra, mas também em outros planetas. Assim, a nossa conversa hoje traz um pouco deste equilíbrio entre aquilo que é da experiência própria, do mergulho na carne e na matéria, seja como queiram dizer,
nos complexos mais densos, mas também naquilo que se expande e que se amplia em consciência para as nossas outras dimensões. Nós não estamos circundados, nós não estamos limitados completamente a esta dimensão na experiência. Tanto é que se nós nos integrarmos, lembrando Joel Goldsmith, se nos integramos, ao fecharmos os olhos, ou seja, nos recolhermos aos nossos aposentos, como dizem os registros bíblicos até, para então interagirmos conosco. Este é o caminho, verdade e vida, o Cristo interno, a crisálida da consciência. Então, trazemos também algumas passagens de Lao Tzu Tao Te Ching, que traz, em seu segundo capítulo, se todos na terra reconhecerem a beleza como bela, desse modo já se pressupõe a feiura. Isso quer dizer, nesse chiaro escuro que já falávamos em outros estudos, nessas dimensões de dualidade o tempo inteiro para reconhecer o outro, esse universo de dualidade, ele pode deixar de ser uma realidade para as criaturas, desde que uma massa crítica possa compreender que vai muito além da dualidade. As nuances entre um ponto e outro demarcado, elas são inúmeras, são universais, elas são tal qual as designações do número π, por exemplo, na matemática, ou podemos dizer até muito além das composições geográficas ou limitantes que podemos mencionar e cogitar. Então, se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, desse modo já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, desse modo já se pressupõe o mal. E antes que possamos pensar em qualquer tipo de crítica não construtiva, vamos assim dizer, pensar que um determinado movimento ou um determinado elemento, como por exemplo Hippolyte Léon Denis Rivail, quando trouxe a questão espírita para iluminar as grandes massas, mas ainda as grandes massas iluminadas e receptivas ainda foram das religiões anteriores, mas muitas criaturas já se iluminam espiritualmente sem necessariamente terem os hábitos vinculados exclusivamente a hábitos de determinadas religiões, ou corporações, podemos até dizer, porque temos as corporações das religiões. Isso quer dizer que é entre eu e eu mesmo, entre eu e meu eu superior, como muitos dizem, ou entre eu e eu espírito, ou o meu espírito, porque alguns até pensam nessa questão de crítica para dizer que, nossa, mas eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Mas se nós estamos aqui intermediando essa experiência, vamos assim dizer, porque nós nos vinculamos e interagimos com todas as outras criaturas, inclusive vale lembrar que quando falamos das composições atômicas do átomo, o átomo é composto pelo átomo original, e o átomo original nada mais é do que fractalidade da própria mônada. Isso quer dizer que são espíritos que se habituam nesse processo do átomo ao anjo. Isso quer dizer que é o átomo original, que vai compor-se com outros átomos originais para comporem este átomo que nós cogitamos, que nós agregamos, que nós juntamos e dissipamos e voltamos a juntar para formarmos outras realidades de acordo com o pensamento, de acordo com os co-criadores e o nível de cocriação de cada criatura. Assim, porque ser e não ser geram-se mutualmente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Mutuamente seguir-se? Nós temos essa questão também do presente, passado e futuro. E alguns vão dizer que há de se concentrar no presente, certamente, mas no próprio presente nós temos as questões do passado e do futuro. Isso quer dizer que o futuro da Terra já é habitado por algumas criaturas. Assim como o passado da Terra, ou o passado desta vida, ou desta encarnação, ou deste mergulho na matéria, também é habitado por algumas outras criaturas que ainda se vinculam a determinados quadros da vida que precisam ser melhor analisados e melhor estudados. E assim, melhor analisados, eles podem emanar detalhes ou podem transparecer pequenos detalhes que não foram acessados na própria experiência em matéria densa. Isso quer dizer, na vida. Vamos supor que estivéssemos no ano de 1700, no contínuo espaço-tempo aqui, cogitado pela Terra.
neste elemento ainda que cogitamos pelo o movimento de translação e rotação. Mas que tenhamos então um retorno àquele movimento, ou àquela passagem, ou àquela experiência, sendo nossa passagem ou sendo passagem fractal, que vamos também nos conectar por sermos da mesma mônada, por sermos parte do mesmo ser, ou seja, do mesmo espírito emanado da fonte divina. E assim, essas experiências consolidando-se, essas experiências permanecendo estáticas, elas passam a ser as sombras chamadas, e nós queremos arquétipo, nós queremos associar, nós queremos acessar todos os arquétipos do chamado inconsciente coletivo, e esse inconsciente também transmuta, porque nós somos coautores desse inconsciente coletivo. Nós estamos contribuindo quando caímos nessas experiências, nesta galáxia, ou neste sistema solar, ou neste planeta, e nós vamos nos abrigar com corpos atômicos de fluido cósmico modificado para este planeta. Nós estamos contribuindo com o arquétipo, com o histórico deste planeta, mesmo quando essa estrela cessar a sua vida, mesmo quando este corpo celeste cessar a sua vida e a sua experiência. Então a Terra, assim como nós temos alguns ditos, alguns escritos de que o próprio sistema solar, onde a criatura chamada Jesus ou Yeshua, ou até podemos complementar com a ideia de Sananda, já deixou de existir. E as criaturas se reúnem no Sol, simplesmente, de cada sistema solar para a continuidade das experiências das outras criaturas que vão surgindo constantemente. Deus nunca parou, porque não há presente, passado e futuro. É fora do espaço-tempo contínuo, a questão central de universo central. E é por isso que nós estamos com um enfoque, com uma tentativa, com um chamado para que as leituras continuem sendo feitas, porque são essas leituras que vão transitar, que vão fazer conexões com outras leituras de outras passagens, que aí sim a integralidade desse processo ela vai se expandir e não limitar-se com quadros específicos. Então não adianta processos terapêuticos ou fluidoterapêuticos se a própria criatura não toma consciência de que essas passagens elas compõem um todo. Mas claro que há uma certa, vamos até dizer didaticamente, uma certa linha no espaço-tempo contínuo para podermos, principalmente deste ponto onde estamos de análise, o ponto do cérebro mais denso ou do cérebro perispiritual, que nós certamente estamos cogitando esse instrumento de análise e não um instrumento, por exemplo, o cérebro perispiritual ou, quem sabe até, do corpo, chamado o corpo mental abstrato ou superior. E a partir daí, com o corpo búdico, administrando todas essas experiências e aí sim integrando conosco, com cada criatura, com cada experiência, e assim trazendo, ao deixar de existir, por exemplo, o planeta, ao deixar de existir este corpo, ao deixar de existir o corpo perispiritual e estarmos abrigados em outro corpo perispiritual de outro planeta para outras experiências, como já o fizemos em outras experiências de outros planetas que já transitamos, vamos assim dizer, lembrando as frases de que os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso, nem nele atravessam todas as fases do progresso. Então nós não vamos aguardar, por exemplo, que em toda a existência da Terra, que nós estejamos acompanhando a existência da Terra do átomo ao anjo. Isso quer dizer que as experiências são variadas. Por isso as nuances, por isso algumas criaturas interpretarem que certos vegetais, certas paisagens, elas têm uma descrição diferente, têm sentidos diferentes para interpretarem. Porque além de trazer esse inconsciente coletivo, ou até podemos dizer para alguns, o próprio consciente coletivo, elas também trazem aquelas paisagens, aquelas memórias, vamos assim dizer mesmo que no inconsciente, de outras passagens, de outros planetas e de outros fluidos cósmicos, outro fluido cósmico universal modificado, que condiz com a existência específica, com a frequência daquele orbe em questão. Então nós temos criaturas nesse próprio sistema solar que vão de Júpiter a
o chamado Plutão, que deixou, pela ciência positivista, deixou de ser considerado como um planeta. Mas as criaturas, né, habitam também este Plutão chamado, habitam também as figuras lunares, vamos assim dizer, porque são criaturas espirituais e não poderíamos condensar todas as criaturas num planeta pequenino como nós estamos. Assim, a nossa reflexão de hoje é apenas retomando um pouco as atividades diante das mudanças destes planos sociais em que nos encontramos, trabalhistas, enfim, de todo o processo, mas que estejamos sempre ligados e sempre conscientes. Aqui voltamos e trazemos agora vamos dizer assim, uma união dos conhecimentos atingidos para que possamos despertar os demais conhecimentos atingidos de outras passagens e de outros até outros sistemas solares, de outras galáxias em que nos conectamos certamente. Então, sejamos mais lúcidos a cada passagem e a cada comunicação. Sejamos então mas despertos para nós mesmos. Quando dizemos conhece-te a ti mesmo, não quer dizer conhece-te a ti mesmo no hábito final, na consequência. Mas assim como nós temos a figura de a causa primária de todas as coisas, nós também temos a causa primária das coisas particulares do indivíduo no espírito. Isso quer dizer que, se o espírito ainda não é alcançado, ou se ele é alcançado, mas intermitentemente, isso quer dizer que conecta-se consigo espiritualmente, mas depois volta-se a ter somente, exclusivamente os interesses desta sociedade que compõe, até utilizando, como já dissemos em outra oportunidade, do cérebro reptiliano, o complexo R, etc., que é, claro, vinculado àquilo que foi chamado didaticamente também da pirâmide, daquilo que é essencial para a criatura sobreviver. Uma lei natural, lei da sobrevivência. Por isso daí cogitarmos a respeito de bem e o mal. Então, se nós considerarmos que alguma coisa é boa, nós automaticamente já estamos em dualidades e estamos considerando aquilo que é mal. E aquilo que é mal como a falta ou a ausência daquilo que é o bem, isso quer dizer que segmentar aquilo que é do todo, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós estamos segmentando. Se nós estamos segmentando algo que não, isso é muito bom para mim, mas não é bom para eles ali, será que eu vou fazer? Cogitando, né, de termos que ter detrimento, em detrimento do bem-estar das demais criaturas, eu escolherei isso ou aquilo. Mas por vezes esta guerra, este conflito é necessário, porque é preciso que sejam essas feridas ou essas sombras sejam evidenciadas e nós vamos ser todos nós colocados, independente do despertar e da evolução espiritual, em planetas como esse, nós vamos ser colocados à prova o tempo inteiro. E nós vamos, inclusive, por vezes, assimilar o comportamento psíquico das criaturas ao redor e, por vezes, vamos até sermos tentados a cairmos nesse próprio hábito. Isso quer dizer que estamos segmentados neste momento. E aí deixamos de nos conectarmos com o nosso próprio eu superior, com o nosso espírito. Então, sejamos mais espírito, mas não nos esquecendo das responsabilidades desta dimensão mais densa também, que é preciso integrar e ter bom senso e responsabilidade de como integrar e de como talvez horizontalizar, verticalizar apenas didaticamente certos conhecimentos e certas questões habituais que são efetivamente do espírito, mas que possam ser traduzidas de alguma forma ou transmutadas para as questões aceitáveis, vamos assim dizer, neste formato, nesta condensação da matéria. Então, que essas experiências em casas espirituais, que essas experiências espirituais individualizadas, sejam onde forem, porque não é restrita a casa espiritual, mas ela acontece o tempo inteiro com todas as criaturas, porque todos são espíritos e todos emanam as suas próprias ondas, né? Aqueles que se conectam mais com a onda original, ou seja, a onda única de Deus, tendem a ter uma frequência mais harmônica no fluxo natural dos universos ou das galáxias dos sistemas solares ou do próprio planeta onde se encontra. Mas aqueles
que individualizam a vontade, ou seja, uma vontade que me faz muito feliz ver o sofrimento dos demais, me faz muito feliz perturbar o status quo, perturbar, apesar de que há também a questão no paradoxo, no contraditório, de que por vezes é preciso perturbar, é preciso trazer a espada, é preciso, hora de trazer a espada e hora de embainhar a espada, como nós temos nos ditos, até nos ensinamentos do próprio Jesus de Nazaré falando, canalizado com um Cristo planetário, com um Cristo Jesus. Assim, que tenhamos mais discernimento em qual é o momento de trazermos a espada e de embainharmos a nossa espada, para que nós tenhamos, então, essa integração com o Espírito, para que tenhamos, então, essa integração e responsabilidade nas camadas subsequentes, nas dimensões subsequentes, por assim dizer, que possamos ter mais responsabilidade, inclusive, no plano astral, no plano perispiritual da Terra, porque este plano perispiritual e nossas interações no plano perispiritual é que vão consolidar na matéria, vamos dizer assim, em matéria do pensamento, em criações do pensamento, nessas matérias, né? Formas pensamento que vão concretizarem-se, inclusive, em outros seres artificiais que andam por aí sugando energias ou distribuindo energias beneméritas ou maléficas ou destitutivas. Então, que tenhamos mais responsabilidades, que possamos ler mais, que possamos contribuir mais com essa sociedade em que somos inseridos, que nada é ao acaso. Nós estamos vinculados a uma certa sociedade, vinculados a um certo planeta, neste presente, para contribuirmos da melhor maneira possível. Cabe a cada um a sua responsabilidade e, subsequentemente, a sua responsabilidade vem a sua própria liberdade de ação. Saudações a todas as criaturas.